Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Assim seja. A nossa reflexão de hoje é sobre duas chagas da humanidade. São os dois inimigos íntimos. Esses dois inimigos, eles são obstáculos ao nosso progresso moral. Nós vamos falar, então, do orgulho e do egoísmo. Esses dois defeitos que são irmãos siameses, porque eles estão sempre juntos, né? Grudados. Ambos são os pais de todos os outros vícios. Nós vamos aqui abordar o lado negativo do orgulho, porque o orgulho tem um lado positivo, né? Por exemplo, quando a gente se orgulha de um filho ter passado num concurso público, não é? Você pode se orgulhar da integridade, do caráter do seu pai, da sua honestidade, não é? Você pode se orgulhar da coragem da sua mãe, não é mesmo? Então isso é um aspecto positivo do orgulho. Mas nós vamos falar aqui somente do aspecto negativo, né? Do orgulho como sendo um vício, um defeito grave que entrava a nossa evolução moral, não é? E uma das maiores dificuldades da humanidade é vencer o orgulho. Né? O orgulho, ele se instala lá no íntimo da criatura, não é? E de modo que quando o coração diz para a pessoa, olha, ajuda, estende a sua mão, seja fraterno, o orgulho aparece e impede esse gesto, né? Se a consciência da gente nos adverte sobre os equívocos que estamos cometendo, sobre determinados erros, o orgulho aparece e faz com que a gente acredite que somente os outros cometem equívocos, nós não. A gente não. Quando um amigo ou um familiar vem te dar um aviso, faz um alerta para você, chega depressa o orgulho e faz com que você não dê ouvidos, né? Faz você não aceitar aquele bom conselho daquelas pessoas que só querem o seu bem, não é? Então, dessa forma, o orgulho ele anda de mãos dadas com o egoísmo. E esses dois vícios arraigados na alma das criaturas, elas impedem o verdadeiro caminho da evolução e da felicidade do homem, né? O orgulho é o quê? É o excesso de autoestima, vamos dizer assim. É o excesso de estima por si mesmo, que leva a criatura à vaidade, leva a criatura a se achar superior aos outros, né? O orgulho, ele é o oposto da humildade e traz dificuldades de relacionamento, impede a criatura de aprender com os outros, porque ela já se acha pronta, ela já se acha perfeita, ela não enxerga os seus vícios, né?
O orgulho, ele impede a criatura de reconhecer que somos todos iguais. Ninguém é mais do que o outro, nem menos. Então, o orgulho faz com que a criatura se sinta superior, privilegiada, né? O lema do orgulhoso é: eu sou o maior, o melhor e o mais bonito. Nossa! Né? Ele já se acha o máximo. Então o orgulho, ele camufla quem realmente nós somos. Ele camufla. Você não sabe como você realmente é. A criatura não enxerga que a sua casa íntima está bagunçada, que a sua casa íntima está precisando ser organizada, reformada, iluminada, porque está mal iluminada, não é? Está precisando aí de uma grande reforma. É onde nós vamos cair aonde? Na reforma íntima, que tanto se fala. E o orgulho não deixa a criatura ver que ela está precisando fazer essa tal reforma íntima, né? O orgulho faz a criatura pensar assim: ah, você está ótimo, você é maravilhoso, né? Você não tem defeitos, você não tem nada para arrumar, tá tudo certo, né? É aquela cena do gatinho que vai se olhar no espelho e vê um leão. Meu Deus! Né? O gatinho lá na frente do espelho, ele tá vendo a imagem dele um leão. Ele é um gatinho, mas ele tá vendo um leão. Isso é a imagem do orgulhoso. Ele se acha. Não é assim? Que a gente fala, olha lá, fulano se acha. E realmente, ele se acha. É o orgulho que faz isso, né? Ele é prepotente. Ele tem um amor próprio muito, mas muito exagerado. Ele não admite erro. Quando ele erra, ele fala assim: a culpa não foi minha. Não fui eu que errei. Eu não erro. O humilde reconhece o erro, reconhece que errou e fala: ui, desculpa. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso não aceita que errou. Né? Ele não reconhece que errou. Então o orgulho dessa forma, ele é um entrave para a nossa evolução. A criatura não consegue evoluir. E como anda junto com o outro, o amiguinho dele, o egoísmo, eles são a causa de todas as desgraças que tem na face da Terra. Uhum. Onde nascem as guerras? No orgulho. No orgulho e no egoísmo. É. Né? As exclusões, os preconceitos, os ódios, as misérias, os conflitos, nascem sempre onde? No orgulho e no egoísmo. Mas o orgulhoso, ele não leva uma vida legal. Ele leva uma vida complicada. Por quê? Porque ele está sempre competindo. Ele chega num lugar, ele tem que ser o maior, o melhor e o mais bonito. Não é? Onde ele chega, ele tem que ocupar um lugar de destaque. Né? Ele tem que estar sempre acima dos outros. Os holofotes têm que estar sempre voltados para ele. Né? E ele está sempre se comparando. Ele chega num ambiente, ele já olha o outro e fala: ih, o cabelo dela é melhor do que o meu. Ele está melhor vestido do que eu. Nossa, aquele ali sabe muito mais do que eu. Olha, aquela lá fala muito melhor do que eu.
Então ele vive nesse inferno, não é? Ele vive nesse inferno, porque ele tem que ser sempre ele o melhor. Eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o maior. Então ele vive nesse inferno, né? E ele precisa sempre que estejam lustrando o seu ego, fazendo elogios, paparicando ele. Se não fizerem isso, ele fica contrariado, né? Ele fica contrariado. Então, Jesus, quando esteve entre nós, Jesus já chegou aqui no mundo, ele já chegou ensinando o quê? A humildade. Uhum. E o orgulho é o oposto da humildade. Jesus chegou no mundo ensinando a humildade. E quando Jesus estava de partida, na última ceia, Jesus deu uma lição de humildade. Então, na última ceia, nós vamos encontrar os discípulos todos reunidos com Jesus, não é? E aí o mestre partiu o pão e os discípulos, maravilhados pelas promessas do reino venturoso que Jesus falou, né? E que eles ainda não tinham capacidade de compreender claramente, não é? A maioria dos discípulos então começou a discutir sobre qual dos companheiros poderia ser o maior e o melhor de todos quando chegasse esse tal reino com as suas grandiosidades. Filipe afirmava que todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores a sua superioridade espiritual. Mateus queria exibir os seus poderes lá no templo. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes para que eles aceitassem à força as lições de Jesus. Eita, O mestre os observava. mas vocês. As discussões iam acirradas e as palavras maior e melhor de todos soavam insistentemente. Parecia que os discípulos estavam na véspera da divisão de uma conquista material e cada qual desejava a maior parte para si. Jesus, sentindo a incompreensão dos seus discípulos, os olhou com tristeza e piedade. E nesse instante ele se levantou e, com o espanto de todos, despiu a túnica singela à maneira dos escravos, e como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora de exemplificação, ele tomou de um jarro de água perfumada e uma bacia, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Diante do protesto geral, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, mestre e senhor, lavo os pés dos meus discípulos, porque vós não podeis lavar os pés uns dos outros. Em verdade vos digo que no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Então vejam aí, Jesus deixa bem claro que ninguém é maior do que ninguém. Nós somos todos iguais. Somos irmãos. Né? É uma lição, com essa lição de humildade, Jesus deixa claro que nós devemos nos servir uns aos outros, nos ajudarmos mutuamente. Né?
e não querer ser mais do que o outro. Jesus deixou claro, desde quando ele chegou aqui no planeta, que ele não veio aqui para ser servido. Ele veio para servir, não é? E muitos de nós caímos pelo orgulho. Geralmente. Né? A criatura está indo até bem na sua jornada terrena, está caminhando bem. Mas quando chega no orgulho, quando chega ali tropeça, né? Meu Deus. Diante disso, eu trouxe uma história. A história do Santo Antão. Santo Antão viveu 105 anos. Quase esse tempo todo ele viveu em uma caverna jejuando. Mas o espírito do mal, o demônio, resolveu tentar o Santo Antão. Né? E ele foi lá tentar o Antão todos os dias. O demônio queria desviar Antão do seu propósito e se concentrou nele por 80 anos, fazendo com que quando ele rezasse, o demônio o elevava ao ar para que ele se distraísse. Quando Antão olhava para o crucifixo, ao invés de ver o Cristo, ele via uma mulher nua. Quando Antão fazia jejum, o demônio fazia aparecer sobre a mesa as comidas mais deliciosas. E Antão resistiu a tudo. Quando Antão estava se aproximando dos 105 anos, o demônio desistiu de tentá-lo e se retirou da caverna. Então Antão caiu de joelhos e agradeceu a Deus com uma singela oração. Muito obrigado, meu Deus. Agora eu me tornei um santo. E aí então o demônio sorriu e voltou a entrar na caverna. Ai, que orgulho. Por Eu quê? me tornei um santo. Então, Antão resistiu a todos esses pecados, mas não, caiu pelo não. orgulho. Ele caiu pelo orgulho, o orgulho de ser santo, né? Orgulho de ter resistido às outras tentações. Não é assim? Achando que era santo. Então, muitas vezes é assim que a gente faz. Muitas vezes você está indo bem, mas aí o danado do orgulho faz você escorregar, Tropeça. faz você tropeçar. Não é assim? É. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o egoísmo, o irmão gêmeo do outro, né? Do orgulho. O egoísmo é o pensar em si mesmo, é o querer só para si. O egoísmo é a negação da caridade. E dessa maneira ele gera a insegurança para as pessoas. Porque como o egoísmo e o orgulho andam juntos, não é? De mãos dadas, é uma luta de interesses. A vida é uma luta de interesses em que nada nem ninguém merece respeito. Não é assim? Por isso que nós vemos cenas desagradáveis como homens empurrando mulheres para entrar primeiro no ônibus, empurrando mulheres para entrar primeiro no trem. Não é assim? A gente vê pessoas que desrespeitam o idoso, senta no lugar do idoso num lugar público ou no ônibus e o idoso chega, eles fingem que não estão vendo, não sai do lugar. Não é? Não respeitam deficientes, não respeitam mulheres com criança no colo, não respeitam uma mulher grávida. Não é assim? Quantos que a gente vê que faz isso? Por que é isso? Egoísmo. Primeiro eu. É o lema do egoísta. Primeiro eu.
depois os meus e para os outros nada. Né? É isso. Ele quer tirar sempre, o egoísta, ele quer tirar sempre o melhor para ele. O outro não lhe interessa. Não é assim? Por isso que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. É a causa das diferenças gritantes, as diferenças sociais. Esses contrastes que a gente vê, uns com tanto e outros sem nada. Não é? Países riquíssimos desperdiçando dinheiro com armas de destruição em massa. E outros países tão miseráveis que as criaturas comem terra para não morrerem de fome ou morrem de fome porque não tem nem terra para comer. Não é assim? A gente vê essas diferenças. E o que causa isso? O egoísmo. É o egoísmo. E dentro de toda essa desgraça, quem sofre mais são as crianças. Não é? As crianças. O egoísta, ele vive para a sua satisfação. Ele vê o outro como um rival. Ele não consegue enxergar a outra pessoa como um semelhante, como seu irmão. Ele vê sempre um rival. Né? Ele acha que só ele tem méritos, o outro não. Só ele tem direitos, o outro não. Né? É por isso que, pela conduta dele egoística, ele gera a discriminação, ele gera o ódio, né? As separações, as discórdias, a injustiça, a dor. Né? É triste, mas é a verdade. Nós mesmos vimos aí há pouco tempo um caso desagradável, um caso triste de um executivo que, porque o caminhão de lixo estava atrapalhando, não estava atrapalhando, o caminhão estava parado na rua e os rapazes recolhendo lixo na rua, estavam trabalhando e ele queria passar. Então ameaçou a motorista do caminhão com revólver e, não contente com isso, ainda atirou nos garis que estavam lá fazendo o seu trabalho, como se eles não fossem ninguém, não fossem nada. E o que é isso? Egoísmo e orgulho, porque ele se achava mais do que o outro. Não é assim? Se achava mais. Eu sou um executivo, eles são lixeiros. Não é assim? Não compreendendo que todos nós, sem exceção, somos engrenagens de uma única máquina. Essas pessoas que estão em destaque, ou por serem famosas, ou porque ocupam cargos de importância, não é? Elas são os ponteiros de um relógio. Mas para que esses ponteiros se movam, eles precisam de cada engrenagenzinha da máquina. Ele precisa que cada uma dessas engrenagenzinhas da máquina, cada pecinha, esteja funcionando para que eles também funcionem. Então, todos nós somos como pequenas peças de um grande relógio. Cada um na sua posição, cada um fazendo a sua parte, mas sem que um seja mais do que o outro, porque todos precisam uns dos outros. São importantes. Todos são importantes para o funcionamento dessa máquina. Não é? Então, essa ideia deturpada de que o médico é mais do que o faxineiro, essa ideia nasce do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Achar que um juiz
Ele é mais do que um operário. Não é não. Não. Cada um no seu quadrado, mas todos trabalhando para que a máquina funcione. Porque nós estamos dentro de uma mesma máquina. É um mecanismo, como um relógio. Alguns estão lá na frente, é um ponteiro, que são os números, mas lá dentro da maquinaria, todas as engrenagenzinhas, as pecinhas, estão todas funcionando, ligadas umas às outras. Sim. E é assim que deve ser, Sim. né? Então, nós, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, somos nós que criamos essas ideias estúpidas de que, aquele ali tem mais valor do que o outro. Não. Todos temos o nosso valor. Todos são importantes. Não é? Errar, todo mundo erra. Quem nunca errou? É natural que todos nós venhamos a errar ou já erramos. Sim, porque é errando que se aprende, não é assim? É errando que nós vamos em frente. Agora, por trás de todo erro tem ou a ignorância, ou o orgulho, ou o egoísmo. Né? O ignorante, ele erra por desconhecer. O orgulhoso erra por se julgar mais importante do que os outros. O egoísta erra por pensar somente em si. Né? Nós vemos muitos exemplos de egoísmo por a rua, fora esse que a gente mencionou agora. Pessoas que param em fila dupla no meio da rua, não quer saber se está atrapalhando os outros, não é? Torcedor que fica aí buzinando o carro meia-noite ou soltando rojão, sem se importar que tem pessoas em hospitais, tem pessoas, crianças especiais que não suportam rojão, os animais que têm pavor do rojão, os pássaros, os gatos, os cachorros. Eles não estão nem aí. Ele faz o que ele quer. Não é assim? Não é? O motorista de ônibus que passa do ponto e não para o pobre do trabalhador subir no coletivo, né? Ele não se importa. Ele vai embora e larga lá. Se o coitado vai chegar atrasado, ele pensa, o problema não é meu. Aquele que sai lá das suas festas, ou sei lá da onde, e vem para o carro lá, põe uma música no último volume, de madrugada, atrapalhando o sono das pessoas. O que é isso? Egoísmo. Egoísmo, né? Então, são muitos exemplos de egoísmo que nós vemos aí pela frente, não é? De maneira que realmente é o grande mal da humanidade, porque gera outros vícios, não é mesmo? O egoísmo e o orgulho, eles geram os outros vícios. É a ingratidão, é a prepotência, a avareza. Então, os outros vícios nascem todos no orgulho e no egoísmo. Né? Pois bem, gente, Deus nos criou simples e ignorantes. Não criou ninguém egoísta nem orgulhoso. Nós é que exageramos o instinto de conservação que Deus nos deu, né? E criamos esses vícios. Mas, graças a Deus, esses males têm remédio. Mas qual remédio que tem? A caridade e a fraternidade. Esses são os remédios. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Jesus já nos ensinou. Então, bora lá, minha gente, nos livrar do nosso egoísmo e do nosso orgulho de cada dia.
e buscar fazer ao próximo como nós gostaríamos que nos fizessem todos os dias. Muita paz a todos. Assim Assim seja. seja.